Band News Futebol Clube, com Dimara Oliveira. Olha, ela não gosta do que eu vou falar agora, não. Eu sei que ela não gosta, mas eu vou falar porque eu sou teimoso. Dimara Oliveira, bom dia. Bom dia. Olha, você sabe que eu, por determinação, não acho que eu devo julgar ninguém que está exercendo o seu trabalho, qualquer que seja, se é sob o ponto de vista da lisura, da condução, a não ser que eu tenha provas, ou que eu tenha provas de que aquilo que ele está fazendo não é liso, não é justo, não é honesto. Assim eu faço críticas com políticos, com outras atividades, porque vejo e fica comprovado que não há honestidade. Mas no caso do árbitro de ontem, você me desculpe a sinceridade com o que eu vou te dizer, ele garfou o Atlético descaradamente. É uma coisa tão clara, isso tão... E eu não estou dizendo aqui porque estou dizendo que uma série de atleticanos conversaram comigo. Do mesmo jeito que eu vejo o Cruzeiro prejudicado, que eu vejo o América prejudicado em outras oportunidades. É preciso que se tenha uma noção de que ali você tem um respeito ao torcedor. Aquele que investe o dinheiro, que vai prover um espetáculo, que tem que ser decidido com as regras do futebol e não com as regras fora, extra-futebol. Me desculpa, mas só manifestei minha opinião, que você tem liberdade para discordar. Não, eu só não acho, Paulo, e a minha relação com essa questão da arbitragem, eu acho que a gente tem problema em todos os jogos. Só não acho que é Cruzeiro, Atlético e América. Eu só não acho que a gente tem que ser bairrista, como são os outros estados, porque todos têm sido prejudicados. Né? Eu só não acho que a gente tem que trazer isso para os nossos times e achar que é isso que está fazendo com que o esteja na 11ª ou da 13ª na lanterna do campeonato, porque não é. Os erros têm partido das nossas próprias equipes, os erros têm partido dos nossos próprios treinadores, nas escalações, na forma confusa como tem lidado com as equipes mineiras. Pegando o jogo do Atlético, por exemplo, ontem, Dudu Cearense, Daniel Carvalho, nem banco. Quer dizer, qual era a posição ofensiva que o Atlético poderia ter para estar mudando uma situação dentro do Olímpico? Quais eram as opções? É assustador quando você vê entrar o Giovanni Augusto numa condição que a gente sabe que ele não tem, e o pênalti que você está contestando, marcado pelo Guilherme Sereta de Lima, só aconteceu porque ele foi totalmente estabanado e infantil naquele momento. Então, né, quer dizer, o árbitro também olhou para ele e falou, minha nossa, o que esse menino está fazendo aí dentro? Quer dizer, sabe, são situações que os técnicos mesmos, os times estão se colocando no campeonato, independentemente do que seja a arbitragem, que a gente também questiona, que a gente também fala, mas não é só isso. Né? O Atlético poderia ter tido uma vitória, teve muito mais chance, fez um primeiro tempo de jogo que mostrou um crescimento, eu diria, e uma modificação até de conceito de estar jogando lá fora. Não sei se porque ali o Grêmio era muito mais pressionado e era óbvio, tanto que o Júlio Camargo caiu, né? O Roth deve assumir lá. E o time do Grêmio emocionalmente totalmente desequilibrado. Desequilibrado. Né? Aquele Roquembar, pelo amor de Deus. Não existe. E faltoso, o Roquembar é ótimo na falta, né? Muito bom. Aquele lance do Leandro com o pobre do Heron foi brutal, né? E sem que a arbitragem fizesse nada. Só lembrando, ele não teve fratura, tá, gente? O lance foi muito terrível, mas não teve nem fratura no nariz. Então, eu acho que quem tem que mudar os conceitos e a sua forma de agir, de tentar achar um caminho, são as equipes mineiras. Quando você pega, por exemplo, o Cruzeiro ontem na derrota para o Flamengo na Arena do Jacaré, e você vê que era um time que não tinha força ofensiva, que não tinha ataque, né? Que não tinha os seus jogadores, e aí você vai cobrar de quem? Você tem que cobrar do Joel, que entrou com o Reis, que estava totalmente fora de contexto e até treinando a parte, que entrou com o Everton e deixou o Leandro Guerreiro no banco, da diretoria que não deu uma condição de que o time tivesse jogadores ofensivos, e de uma diretoria que fala antes do jogo que vai ao Rio de Janeiro contratar o Diogo do Fluminense, que é volante. Eu falei, minha Nossa Senhora, não é se tem uma posição que o Cruzeiro não está precisando de jogador, sem dúvida nenhuma, é na questão da função dos volantes. Meio campo, né? desses times mineiros congestionados. Né? Não, daqui a pouco você vai ter 11 volantes. Só jogando no meio de campo, né? Não vai ter mais E aí nada. Você vai para uma entrevista do Joel Santana para a coletiva e ele diz assim, olha, nós vamos mudar alguns conceitos. Aí você vira e fala assim, tá, e quais conceitos? Ele falou assim, vocês saberão. Ou seja, eu não sei, você não sabe, quem saberá? Ele sabe. Né? Ele sabe. E aí eu tenho muita vontade de falar da questão do Joel Santana, e ontem cobrado pelos torcedores, como a gente foi em termos de Twitter e tal, porque a terceira derrota consecutiva do Cruzeiro, a segunda na Arena do Jacaré, né, em casa. E o time despencando na tabela. Porque o tempo inteiro a gente disse, e não foram as vitórias que ele teve na sequência que mudaram a minha opinião. Eu não acho que o Joel tem perfil para ser o treinador do Cruzeiro. Respeito demais o trabalho dele, acho que tem uma história muito bacana, que tem mas não é um treinador. A diretoria do Cruzeiro sempre foi ousada
nessa questão dos treinadores, sempre buscou os treinadores de ponta, e dessa vez a gente não viu acontecer com isso. Isso, todo mundo viu desde o início que não era um treinador para as características do Cruzeiro. Agora, todos os dias tem que sair um jogador de campo e dizer assim, olha, nós não estamos adaptando ao esquema. Por que não se adapta ao esquema? Porque não é o esquema do Cruzeiro. Não tem esquema. Porque, aliás, ontem eu gostaria muito que alguém conseguisse me explicar. Eu comecei não entendendo a escalação, depois eu não entendi nada do esquema tático, muito menos das substituições, eu não entendi nada naquele time do Cruzeiro. Então, são situações que as equipes estão enfrentando que independe da arbitragem. No caso do Corinthians e América também, você vai enfrentar o líder do campeonato lá. Tem gente reclamando também da questão da arbitragem. Mas você toma um gol mais rápido do campeonato com 30 segundos... Numa total desatenção, todo mundo sabe que o início de jogo é onde você tem que ter uma segurança ali, uma concentração. Depois ainda buscou heroicamente um empate. Mas aí seria heroicamente mesmo, né? Porque mesmo diante de um Corinthians, que a gente sabe que teve as dificuldades que teve com a América, porque vinha numa certa pressão. O segundo gol do Corinthians te pareceu legal? Eu estou numa dúvida até agora. Eu tive essa dúvida também. Eu fiquei na dúvida, não consegui ver várias vezes, não me pareceu um gol legítimo, não. Mas em se tratando de Corinthians, a gente tudo perdoa, tudo entende, tudo acredita. Claro que aí você vai para a entrevista do Milagres, ele falou, olha, não houve tempo para treinar. É óbvio que num jogo ele não vai mudar contexto de time. Então, quer dizer, as equipes mineiras estão demonstrando nesse momento que, ao contrário do que a gente imaginou no início do ano, com as contratações do Atlético, com o Cruzeiro indo muito bem em termos de Libertadores, com a volta do América, que pretendia permanecer na primeira divisão, porque no próximo ano é o ano do centenário, né? Você está vendo que tudo isso foi por água abaixo. Né? E aí as explicações são só de arbitragem? É óbvio que não. As explicações são de um contexto de diretoria, de planejamento. A impressão que dá é que o Cruzeiro, depois que deixou escapar a questão da Libertadores, meio que tirou o pé do acelerador. Falou, olha, eu iria investir talvez se eu fosse para o Mundial. Hoje você lamenta e está toda a torcida aí pedindo que o Wellington Paulista retorne ao Cruzeiro, e pode acontecer, né? Porque ele só pode retornar ao Cruzeiro e não quer mais, não deve mais ficar no Palmeiras, e aí seria uma questão ofensiva. E aí o Cruzeiro perdeu o Henrique também, que faz uma diferença no meio, por mais que ele não estivesse bem naquele momento, que ainda não tivesse condição de entrar, mas você perde esse jogador. Daí você traz as reposições em termos ofensivos, Ortigosa, Reis, Brandão e todo mundo, ninguém que teve significado nenhum. Né? É claro que todas as equipes brasileiras hoje, você vê que elas estão em dificuldades na questão de atacantes, mas todas investiram no diferencial. Se você pegar as equipes que estão pontuando nesse campeonato, fazendo a ponta do campeonato, elas têm diferenças em termos ofensivos. Ela tem alguém que puxe essa história, que faça com que a equipe tenha uma função tática diferente. E olha, tá aí o Vasco provando para todo mundo que não precisa ser heroicamente um time com grandes investimentos, né, com faraônicos investimentos, que você tem como num coletivo, num contexto de jogo, e num time bem treinado, né? Bem treinado, que eu acho que talvez seja essa a tônica aí para as equipes mineiras, né? Bem treinado, dá para entender o que é isso? Mais uma vez, bem treinado, né? Bem treinado, tá chegando aí na terceira posição do campeonato. Né? E a gente você vê o Diego Souza jogando o que ele jogou ontem, mas o Diego Souza tinha que aguentar ser reserva de um meio campo do Atlético, que ele sabia que não tinha a qualidade que ele tinha. Sim. Você sabe que eu imaginava isso? Eu ficava pensando assim, um jogador como o Diego Souza, de qualidade reconhecida, senta naquele banco do Atlético e fica olhando aqueles caras jogando e fala, o que eu tô fazendo aqui com essa perebada no meu lugar? Então assim, você vai dizer que não tem explicação? As explicações estão aí para quem quiser ver. E uma postura, assim, uma observação minha no final do jogo ontem do Atlético, o Atlético correndo para tentar chegar ao empate, conseguiu o empate, e aí se observa a postura de alguns jogadores, principalmente no meio de campo ali, os caras já recolhem, né? Eles diminuem o ritmo, já param, não, tá tranquilo, 2-2, tá ótimo, bacana. Tá ótimo. Aí eu vi o Leonardo Silva correndo, vamos correr, vamos chegar, colocando garra, e os caras devagar, assim, tranquilo, tá ótimo, tá bom. Sabe que conta muito isso, a gente ouviu muito da diretoria do Atlético no final do ano passado, a história de que precisavam mudar o espírito do grupo, que tinha que ser um espírito vencedor. Né? Eu acho que eles não calcularam direito a forma como foi andar. Vocês não conhecem o hino do Atlético, não né? sei. Porque, agora, tem que se ressaltar também algumas situações. Por exemplo, o André mesmo no Atlético, que parece que foi acertado, né? A gente tinha uma certa preocupação pelo tempo que ele ficou parado, por esse retorno dele ao futebol brasileiro. Mas ele está mostrando o oportunismo que a gente não viu. Se esse moleque jogar 50% que ele jogou no Santos,
ele vai ser uma boa conquista pro Atlético. E ele tá jogando bem abaixo disso. Richarlison que ele jogou não bem tá. ontem também. E Richarlison também, no posicionamento. Que tem aquela garra, que tem aquele contexto, Sim. que tem aquela história. E vou fazer aqui o meia-culpa, porque o Patrick também não foi tão mal. Foi bem ontem. Que é um questionamento que todo mundo faz. Agora, muito embora o primeiro gol do Grêmio tenha saído uma desatenção dos aí eu vou te laterais contar, brutal, mas tudo né? que sai dali é complicado, né? A saída de bola do Atlético é uma coisa horrorosa que se complica todo. E aí tá valendo pro Cruzeiro também que nem essa saída de bola tá apresentada. Vamos ver se a gente tem alguma novidade. Amanhã a gente fala da rodada do fim de semana? Falamos. Dimar Oliveira fala sobre tudo isso e muito mais no Minas Esporte, 12:30 na tela da Band Dimara. Grande abraço.